Vamos lá de novo. Chamar a Kaliane. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos tentar voltar. O assunto está super quente. Cal, te mandei aqui o convite. Deixa eu mandar de novo. Ah, você me mandou também. Não. Cal, também te mandei convite. Gente, o Instagram hoje tá que tá. E o assunto tá super legal. Ele tá interrompendo a gente bem nos momentos importantes. Deixa eu chamar a Cal aqui de novo, ver se eu consigo. Tá, hoje tá difícil. Sacanagem, né, Mar? 3 quedas, não dá. Já tô pedindo música aqui pro Fantástico. Vamos lá, chamar a Cal de novo. Peraí. Ai, voltamos. Nossa, hoje tá impossível. São temas sensíveis. Nossa Senhora, a gente está sendo derrubada toda hora. O que está acontecendo? Ah, acontece às vezes. Então, deixa eu terminar a composição dos 11. Eu estava no embalo dos 11, Estávamos no embalo aí da composição. falei dos 3 do judiciário, dos 3 do executivo, que seriam da AGU. Aí Sim, é interessante aí que muda, que a gente tem agora 3 representantes do legislativo, só que a composição, a forma de escolha é diferente. Eles seriam, dentro dos estados do Distrito Federal, eleitos diretamente pelo povo. Olha aí que tá. Diretamente pelo povo, em voto majoritário em 2 turnos, alternando 1/3 e 2/3, que dariam 27 representantes, né, em cada estado, e um do Distrito Federal, selecionados por sufrágio universal com voto direto e secreto após eleição local sob os mesmos critérios. Vem 27 e depois eles seriam selecionados 3 desses 27 para compor. E 2 representantes do Ministério Público, né? Já que a gente está falando de instituições democráticas, vamos também preservar o Ministério Público. sim. E os mesmos critérios também de carreira, alternado, merecimento e antiguidade. Hoje só eu já penso diferente. Veja que isso aqui eu terminei em 2014, 2015, está saindo agora a segunda edição dele, já estou com o até aqui riscadinho, porque vai sair Muito legal. a segunda edição e eu já estou alterando, porque eu penso o seguinte, quando a gente pensa em interpretar leis, a gente tem que pensar para quem que essas leis são interpretadas, que é para o povo. Sim. Então, necessariamente, não pode ser só jurista. Eu preciso de filósofos, eu preciso de sociólogos, eu preciso de psicólogos, eu preciso de antropólogos ali. Então, eu não posso fazer uma corte constitucional exclusivamente de juristas. Então, hoje eu já tenho uma outra interpretação dessa minha composição inicial dada ali, porque a lei ela não é uma coisa sem vida, ela é uma coisa com vida e é a vida humana que está ali sendo tratada. Então, a interpretação ela tem que contemplar todos esses outros vetores, né? Então, você vê como é Sim, interessante que a gente vai andando e as coisas vão mudando com o tempo, né? Gosto do sim. trabalho como foi proposto, acho massa, vou dizer, né, que a alteração ela veio com o tempo e que é necessário, gente, já que é uma corte política, aí que está a grande questão. Não é uma corte exclusivamente política, ela é jurídica também. Então, na questão jurídica, como ficaria você ter ali dentro Pessoas pessoas. diversas, né? Isso. Então, isso gera uma limitação democrática para a composição da corte, né? Então, a gente teria que mexer em muita coisa aí. E mexer nesses negócios é o que eu bem gosto. Então, esse é o trabalho do mestrado. Foi essa visão, essa leitura do conceito de Estado que eu passei a interpretar o Estado como um Estado processual, ou seja, um Estado em que as instituições elas conversam entre si. E eu coloquei o povo como mais uma instituição, e não como elemento à parte.
E a partir do momento que eu tenho que eu tenho essa percepção de que o Estado e as instituições conversam, eu entendo que esse Estado ele é dialógico. Todas as decisões devem ter participação de todas as instituições democráticas do Estado, e o povo não pode ser excluído dessas instituições. E isso passaria por um processo, não seria de qualquer forma, isso passaria por um processo que é um processo em que o contraditório ele estaria sempre sendo preservado, porque você precisa de contraditório também para fazer decisões de realização do direito, né? Porque a gente às vezes pensa numa decisão como positiva, mas nem sempre ela é positiva, então tem que dar a possibilidade de que todos se manifestem acerca dessas decisões. Então, foi uma releitura de Estado, do conceito de Estado, foi uma releitura do conceito de sociedade, porque eu entendo que a sociedade, a humanidade, né, ela não está num processo evolutivo contínuo e permanente. Eu acho que nós temos processos de involução, assim, grotescos. Rezo para que não estejamos passando por mas tenho muito medo disso. E, né, são coisas que a gente vivencia, assim, situações que a história já demonstrou e que a gente está passando novamente, e você fala, como é possível, como é que a gente pode? O Gadamer falava que a gente, que o Estado era historicista e que o mundo andava e a evolução chegava e atropelava e acabou. E não é assim. Às vezes parece que a gente está andando para trás ou que está implodindo. É desesperador, é desesperador. Então foi um processo de releituras e reconceituação para eu chegar então nessa proposta de um novo processo de controle de constitucionalidade e de uma nova composição. A inquietação, você deve pensar, acabou, né? Mas eu continuei inquieta com esse negócio, continuei angustiada. E fui então para o doutorado na mesma linha, para você ver. Também tratando de democraticidade, também angustiada com essas questões. Meu gatinho está aqui fazendo ar. Tá super animado, tô vendo uma orelhinha aí. Estou dando atenção para ele. E lá no doutorado, eu já fui analisar, também passei por esse processo de analisar a legitimidade democrática também das instituições. Eu já estava nesse movimento, né? Só que aí já estava me incomodando uma outra questão, que eu não imaginava que hoje seria tão sério, que são as decisões constitucionais em processo de crise. O que é isso? São as decisões que retiram direitos fundamentais sob a alegação pura e simples de que estamos passando por um processo de crise e precisamos resolver isso. E isso me inquietava muito. Eu não tinha noção de que quando o livro saísse, o livro saiu ano passado, é esse aqui, O Poder nas Mãos do Povo, Realização do Direito em Tempos de Crise e a Revisão das Funções do STF. Nesse livro, eu propus uma metodologia, um guia decisório das decisões constitucionais que eu chamo de metodologia da igualdade reflexiva direta. Se tiver tempo, a gente fala dela. Porque nesse processo todo, o que a gente percebeu ao longo dos últimos anos, e lá ainda não eram tantas decisões nesse processo, hoje já são muitas. Decisões trabalhistas retirando direitos, decisões previdenciárias retirando direitos, decisões tributárias, porque o não fazer também uma decisão, você vê a isenção tributária é tão defasada, do imposto de renda tão defasada e nada é feito. Então, decisões de uma gama imensa sendo tomadas, e todas elas com uma única alegação: crise. Crise. Que crise? De quem? Né? Primeiro você pergunta, que crise? Porque você não diz de quem é essa crise. É o povo que está em crise? Não, não é o povo que está em crise. É uma crise econômica, é uma crise dos super ricos. Não é a crise nossa, né? Mas passa para a gente isso de crise. A gente sente porque o mercado não é vivo, ele é alimentado. Então, quem tem interesse alimenta esse mercado. A gente sente isso. E compactuamos, sem entender. E eu comecei a questionar isso. Fui primeiro analisar o conceito de crise, que crise seria essa, fundamentar essas decisões do Estado, se seria uma crise política, econômica, moral, né? Às vezes a gente pensa que está em crise moral, uma crise educacional. Que tipo de crise seria essa?
e concluir por alguns elementos, que não poderia ser qualquer tipo de crise a justificar essas alterações de direitos, essas restrições de direitos fundamentais que são tão caros para nós, que foram tão difíceis de serem angariados. Aí eu entendi que primeiro a gente tinha que essa crise tinha que ser demonstrada. Toda crise tem que ser demonstrada. Economicamente demonstrada. Normalmente, quando a gente fala de crise em decisão de Estado, é crise o quê? Econômica. Como demonstra economicamente essa crise? Ela tinha que ser demonstrada. Já que tem uma crise, eu tenho que demonstrar que aquela decisão, que aquele direito que está sendo restringido é necessária essa restrição para que essa crise seja interrompida. Quando eu penso em crise, eu penso em quê? Em uma movimentação do status quo. Olha, se eu mexer nesse direito fundamental aqui, o status quo da relação econômica, ela vai se restabelecer? Se não, não vai mexer no meu direito fundamental, não. Tá? Sim. É aí uma primeira questão. Segunda, ela é essencial. Eu preciso mexer nesse direito fundamental. Eu não tenho outro mecanismo para resolver isso que não seja indo lá nos direitos do povo e mexendo neles. Então, eu tenho que demonstrar primeiro que resolve. Depois, eu tenho que demonstrar que eu não tenho outro mecanismo. E, por fim, eu tenho que fixar um prazo. Nenhuma crise é eterna. Olha, se você vai me tirar direito trabalhista por causa de crise, essa crise não é eterna. Daqui a 10 anos ela se resolve. Me devolva meu direito. Né? Que tenha prazo para isso, que é para demonstrar, demonstra que tem uma crise, isso vai ser nominal, quando que ela vai resolver com essa solução que você me fez, coloque prazo para isso, né? E isso sempre preservando o quê? A igualdade de todos. Se é uma solução para resolver uma crise, todo mundo tem que se submeter a ela. Todos têm que participar, né? Exatamente. Não Então, basta só uma parcela da população. não é o que a gente vê? É muito O tempo fácil inteiro. de direito fundamental quando o seu direito fundamental não é restrito, né? Então é muito frágil. O que a Então, gente vê é um sendo restringido e do outro lado sendo aumentado. E você fala, peraí, eu tô fazendo papel de trouxa né? aqui. É vergonhoso, muitas vezes é vergonhoso. E aí, eu entrei numa outra questão. Olha, beleza, a gente vai ter que demonstrar a crise, mas eu não tenho como exigir isso se o povo não tem consciência dessas questões. Então, eu passei um capítulo, que no livro virou um capítulo, mas o estudo ele foi bem maior, analisando as carências amplas da sociedade. A gente tem carências assim de uma ordem absurda, carência econômica, principalmente, que leva para outras carências muito maiores. Como a gente tem um acesso próximo a meios de comunicação, a jornais, a internet, não só essa internet, porque às vezes a pessoa tem acesso à internet, mas não tem assinaturas de jornais de qualidade, É de jornais verdade. livres, ou não tem informação quanto a quais são. Nós não temos informação quanto ao ideal ideológico de cada um desses instrumentos de notícia. E nós ficamos tomando aquilo ali sem ter informação. Engraçado que eu vi um tempo atrás um trabalho de um colega que ele pesquisou na França sobre os meios de comunicação e eles têm uma ideologia, os meios de comunicação todos têm uma ideologia definida e todo mundo sabe qual é a ideologia do meio de comunicação. Ele fez a pesquisa lá e veio para o Brasil fazer essa pesquisa aqui. Ele não teve resposta de nenhum dos meios de comunicação. Ele não tinha como saber nem quem era o grupo dominante, porque eram informações sigilosas. Então, numa sociedade que a gente não tem informação do mínimo, quem está me informando, com que linha ideológica, eu preciso saber disso. Não tem que você acredita para você estar me informando, porque você faz uma seleção da informação. Né? Sim. Não que você vai transformar, mas você vai informar conforme o seu interesse. Você vai dar maior no caso, ênfase você no. até transformar, né? Mas normalmente você vai dar um foco maior para o que interessa e um foco menor para as outras coisas, né? Aqui isso não acontece. Então nós temos uma carência muito grande social, muito, muito grande educacional. Nós não temos tradição crítica, nós não sabemos quando a gente critica, é o criticar por não gostar e não criticar por saber por que está errado. É um criticar sem uma solução. É um terreno muito fértil para desinformação, né? E aí que está o perigo. E a desinformação, eu falo no livro, no capítulo, é um projeto social. A desinformação
né? Então, é interessante que a desinformação se mantenha para muitos. Não é interessante para o povo, né? O povo que continua perdendo, para eles não é interessante. Mas, enfim, eu cheguei à conclusão de que decisões que retiram direitos da sociedade, elas precisam passar por um controle popular. Depois de tratar desse popular, desse povo, que seria esse povo informado. Então, eu penso no povo informado. Mas eu vou te falar só que no livro eu falei o seguinte, olha, se o povo decide, ele assume as consequências, é uma coisa. Se ele nunca decide, se nunca dá a ele a responsabilidade dele decidir, ele nunca vai buscar essa informação. Então, dê a ele, ou ele tome essa responsabilidade de decidir. E eu propus que o povo fosse incluído na Constituição Federal como um quarto poder, e não como um poder originário só de instituição do Estado Democrático de Direito, que depois morreu e virou aquele povo com P minúsculo que simplesmente vota. Seria um quarto poder esse povo, e todas as decisões de controle de constitucionalidade, elas passariam por um crivo de aprovação popular. Porque e o Supremo ele funcionaria ali como um diretor, complementa esse estudo, ele complementa o estudo do mestrado. Ele funcionaria como um diretor do processo de controle de constitucionalidade. Ele iria direcionar a discussão entre as instituições democráticas para se chegar à melhor solução. Uma vez que se chegou à melhor solução, o povo vai dizer se aceita ou não, se retira ou não. Porque é muito fácil você retirar quando você não é atingido. E essa decisão em si seria democrática. Você vai falar assim, eu nem estou falando lá, não estou voltando à Roma antiga, não estou falando da paideia, não é essa a questão. E eu volto a dizer para você, nós temos instrumentos capazes de viabilizar isso. Muitos instrumentos capazes de viabilizar isso. E podemos errar. Mas o povo errar e assumir o erro e aprender a partir do erro, beleza. Mas a gente ficar aceitando erros e mais erros e mais erros que não são tomados por nós, e nós vivemos esse prazer psicológico, eu uso um pouco de Jung na dissertação, na tese, e a gente tem esse prazer psicológico de não ter responsabilidade, é um loop psicológico, olha, eu não escolhi isso, eu não tenho responsabilidade, depois eu tenho um estímulo, eu vou lá e voto, meu voto perdeu, eu não escolhi isso, eu não tenho responsabilidade. Depois... Então, é um loop social, é maluco. Então, tem uma vantagem, você perde, você reclama de, tá errado, mas você tem uma vantagem também emocional de não ter responsabilidade naquilo. Então, a responsabilidade tem que ser dada. E só a partir de então, o povo vai ter interesse em buscar essa informação. E vai dar importância à educação. A educação vai passar a ser uma prioridade, né? A ordem disso, eu acho que tem que ser dar logo para o povo do jeito que está. Porque é desesperador que eu estou falando diante do que a gente tem vivenciado, eu sei. Eu tenho consciência disso. Mas, assim, as decisões ruins a serem tomadas estão sendo tomadas sem o povo, sabe? Com ele só validando, dando validações em branco, nem que seja com aqueles negócios quando ele vem de um tempo aí atrás, eu aprovo, eu apoio, sem nem saber o que está apoiando. Isso já está acontecendo. Exatamente, isso já está acontecendo. Então é muito melhor que o povo decida sabendo, olha, vou reduzir seu tempo de contribuição previdenciária, vou aumentar seu tempo de contribuição previdenciária, aceita? Ele vai ter que decidir isso. Sim. Então, essas questões, elas teriam que passar por isso. E aí, eu passei necessariamente por essa revisão de soberania popular, voltei para a soberania popular originalmente, qual era, né, lá nos Estados Unidos, exemplos que a gente tem de atos de soberania popular que funcionam, que dão muito certo. Mas o grande elemento da tese para que isso aconteça é a metodologia da igualdade reflexiva direta, que é uma decisão, ela só é democrática, ela só é legítima se o decisor a ela se submete integralmente. E isso só pode acontecer se o decisor for aquele a quem a lei se destina, a quem a decisão se destina, né? Por isso esse controle. O interessado direto, né? Interessado direto. Aí tem a metodologia e tem um método correlato a isso, que entra em todas as outras questões técnicas, que aqui vai ser mais complicado a gente conversar. É como a assembleia de condomínio, né? Assim, gente, a gente tem essa questão, esse chabu aqui para resolver no prédio, né? No condomínio. Tá vazando. E aí, a gente faz o quê? A gente tem essas opções.
Sim, Quem mora naquele condomínio é que decide diretamente, que vai te afetar diretamente, né? sim. Agora, Cal, é, você acha assim, se a gente passar a colocar nas mãos do povo maior responsabilidade, automaticamente, naturalmente, a gente vai ter um maior interesse do povo em se informar, já que, bom, essa vai ser minha responsabilidade, eu preciso me informar melhor. Que a gente não vê muito isso nas eleições, né? As pessoas votam porque acha bonitinho, porque é fulaninho, ou porque realmente tem um interesse ali bem, né, da região, principalmente quando é deputados, né, vereadores, fala, não, ali o cara vai dar um toma lá da cá, e chega na hora, ou a pessoa fala, eu não sei, eu não entendo de política, eu nem olha, eu nem sei direito, eu anulei porque eu não gosto muito desse assunto. Então, esse foi um tema que, um assunto que me pegou muito tempo pensando, que eu fiquei imaginando aquela pessoa que sai de casa às 4 da manhã, pega um ônibus para ir trabalhar. Assim, acorda às 4 para depois pegar um ônibus para ir trabalhar, para chegar a trabalhar. Chega em casa às 10 da noite, se for uma mulher ainda tem coisas para fazer em casa, porque a gente sabe da dupla jornada. Essa pessoa vai ter quando tempo para pensar nisso? Já é um ponto, né? É, essa realidade existe, da dificuldade social de se inteirar dessas questões. Mas existe uma outra realidade de um grupo, de alguns que já têm essa condição. E eu acho que isso é exponencial. Outro dia eu estava numa sala, outro dia já tem um tempinho, e um colega, um servidor, foi tirar umas dúvidas lá na procuradoria, falou assim comigo, mas você não acha uma loucura dar poder ao povo para decidir? Ele não sabe o que faz. Na eleição, ele tem aquela vantagem de fiz minha parte. No pior das hipóteses, ele disse que não votou, mesmo ele tendo votado, né? Que acontece também. Então, ele está dizendo, eu fiz minha parte, acabou. Aí eu falei assim para ele, o que você está fazendo aqui? Aí ele levou um susto assim. Aí eu vim conversar com você sobre o PAD. Por que você veio conversar comigo sobre o PAD? Porque eu nunca fiz um PAD, eu não sei como fazer um PAD, eu preciso fazer esse PAD aqui e resolver. Mas se você tivesse que responder sobre seus direitos trabalhistas, Sim. paradinha assim, tipo, se eu tivesse que decidir, se fosse, provavelmente eu ia me formar. É, porque Então, uma coisa é você eleger uma pessoa e falar, bom, agora ela é responsável por isso, e assim, eu toco meu barco, minha vida aqui, mas outra coisa é assim, olha, surgiu esse assunto para você. Esse direito está para ser retirado, como todo dia acontece, né? A gente fica nessa angústia, meu Deus, eles vão votar, os caras estão votando contra os meus direitos, e eu não tenho, estou de mãos atadas. Eu preciso, guardo o nome do fulano, do ciclano, do Beltrano que está votando contra, né? Chega nova eleição e é o novo, tudo de novo, né? Mas agora quando é assim, olha, você precisa decidir se isso está de acordo ou não. É diretamente o assunto a ser decidido. Você não passa por uma outra pessoa que vai te representar num outro momento. É essa ideia, essa coisa mais do tete a tete mesmo, né? uhum. É bem isso. E eu acredito assim, você deu um exemplo de. Não vai ser uma coisa rápida, naturalmente. Eu acho que isso acontecendo, a gente iria dar uns golpes, cair uns 3 passos para trás, assim, sendo bem positiva. Mas eu acho que é uma medida necessária. É uma medida necessária a gente tomar a responsabilidade que é nossa e resolver o que é nosso, sabe? Que vai ser fácil, não vai. E a gente vai descobrir como a educação é importante, como a informação de qualidade verdadeira é importante. Esse monte de fake news distribuído assim de forma abissal, não só no Brasil, né? A gente viu outros É, uma, processos é, iguais ao do é um Brasil. plano, como você disse, né? Não, é um É um plano, plano. E é é um um plano projeto. mundial, é um projeto, assim, que está espalhado, esse projeto de desinformar, né? Exatamente, exatamente. Os que são informados querem se manter informados, vão continuar informados, vão cuidar que seus filhos estejam, e a situação só vai se repetindo e cada vez o funil vai ficando ainda mais estreitinho, né? É, Mas é isso essa, essa é a questão, né? E por aí a gente já começa a entender um pouco esse título que a gente deu, que se dá um match, a gente tem a ver,
Tem a ver a Constituição Federal com o cidadão? Tem a ver o STF com a cidadã, o cidadão? Tem tudo a ver. É essa questão de você tomar o poder de se informar e cobrar, né? Já que a gente não tem um sistema que te permite fazer uma decisão direta, fazer uma escolha direta, as nossas escolhas são indiretas através de representantes. Então, assim, vamos, né, fazer com o que a gente tem. O que, que a gente tem? A gente tem a capacidade de se informar, nem todos, então a gente também tem que batalhar para que todos tenham. Né? Não adianta só eu, você e poucos terem essa possibilidade, você ter a grande massa da população não podendo, não tem nem internet. Então é muito complicado. Então é isso, a gente tem que, primeiro passo, entender que tem tudo a ver. Tem tudo. Tem que dar Match match. total. Match total. Tem que dar match, né? Sim. E a gente tem que, né, a gente tinha até umas questões, assim, a questão dessa novela que a gente está vivendo, porque tudo isso, né, foi levando, a gente foi caminhando para o que a gente tem hoje. Hoje a gente está vivendo um caos. Não que assim a história, não é um caos assim, a história foi bonitinha e de repente o caos, né? A gente vive de vários caos, mas no momento estamos num deles. E a gente tem aí essa novela toda de pedidos de impeachment, né? Protocolados, de pedidos de impeachment dos ministros do STF. Até vi agora que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indeferiu lá, né? Indeferiu, não, rejeitou o pedido lá do presidente de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, assim, tem sido uma novela, né? As razões, é elegível o processo de impeachment de um ministro? Está previsto na Constituição? Como, né? Como que isso pode funcionar num novo modelo? Qual que é a melhor maneira disso acontecer sem a gente cair nessa coisa de vamos quebrar tudo, vamos derrubar o STF, né? Porque o STF tá, sabe, sei lá, porque eu quero. Porque eu quero e pronto. Porque eu quero, ai, os caras são, né? Então, o processo de impeachment, ele existe, ele está previsto na Constituição. Eu falei para você, nosso sistema político é o presidencialista, e ele prevê que quando os agentes políticos, olha, novamente, você vê como os ministros, eles exercem atos políticos, quando eles cometem atos de responsabilidade, crimes de responsabilidade, eles podem sim ser impeachmentados, né? Então, existe a previsão na Constituição Federal, mas essa situação, para ser verificada, é uma situação bem grave, né? Todos os representantes dos três poderes, eles podem ser retirados por crimes de responsabilidade. E eu volto, lembra que a gente falou do peso e contrapeso? A única diferença aqui é que o grande julga o grande. O Senado que julga o presidente da República, o ministro que julga o presidente da República em crime comum e os parlamentares. Então, a única diferença é essa, grande julga grande, mas eles podem ser responsabilizados. E a gente tem essa previsão lá na Constituição Federal, no artigo 52. Tem a previsão tanto do impeachment do presidente da República, do vice, dos ministros, dos comandantes da Aeronáutica, Marinha e Exército, que são equiparados a ministros, né? Por isso que eles estão lá, nos crimes de responsabilidade que sejam conexos com os crimes de responsabilidade do presidente da República. Temos também previsão de julgamento dos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, do CNJ, do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador da República e do AGU. Então, esses também podem responder por crimes de responsabilidade, não são só os ministros. O que acontece? O que a gente está vendo acontecer recentemente, que esse instrumento tem sido usado não como instrumento político, e não é esse ano, isso tem acontecido já há algum tempo, mas como instrumento político, de fazer política, um instrumento de fazer atualmente, de fazer barulho, de fazer confusão, de tirar o foco de algumas questões que são essencialmente importantes. E isso volta naquela questão da informação que a gente falou, que é seríssima, né?
Porque eu não posso simplesmente falar que eu não gostei de determinada decisão quando aquela decisão ela tem uma plausibilidade, quando aquela decisão ela está conforme a legislação, ela está conforme a Constituição. Eu não posso simplesmente falar que eu não gostei e questionar a atitude de determinado ministro por isso, em razão disso. Então, são atos, na verdade, que deveriam ser de cunho jurídico, né? Sempre tem, nenhum ato é exclusivamente político ou exclusivamente jurídico, eles sempre são os dois, porque o ato político ele tem que estar em conformidade com o jurídico, e o jurídico, nessa questão, ele também tem um viés político. Mas nesse caso, o que a gente observa é que o viés político, ele transcende. Então, são medidas de manobra política. Está acontecendo isso. Por que eu digo isso? Porque para você pensar no impeachment, tem que ser atos muito sérios. Muito sérios. Os crimes de responsabilidade que estão lá na lei de responsabilidade, que é a lei que eu tenho aqui, 10.028, ela sofreu alterações pela lei 10.028 de 2000, mas a lei originária ela é de 1950, a lei 1079, que trata dos crimes de responsabilidade. Ela traz um rol de quais seriam esses crimes. Então, para o presidente lá do Senado, ele aceitar, ele dá, aceitar ou rejeitar a denúncia, tem que ter uma plausibilidade mínima daquilo, né? Se ele rejeitou é porque não tem um mínimo nem para investigar. Repare que o que a gente está tratando aqui é na aceitação da denúncia para abrir um processo, para investigar, já não é a punição. Então, a plausibilidade é tão zero que não tem nem para abrir um processo. Eu não vou nem investigar, porque isso não tem plausibilidade nenhuma. Então, nesse sentido que eu estou falando que os atos eles são políticos e não jurídicos, sabe? Ele não tem elementos, eles não têm. E perceba que esse ato específico do presidente da República de pedir o impeachment foi um ato que ele assinou sozinho. O advogado-geral da União não assinou com ele, né? Então, daí você já percebe que alguma coisa está faltando, né? Por que ele não assinou junto? Então, é um complexo E tudo isso é para mexer com o ideário popular, desinformado, dessa Tendo em ideia. vista o ponto que chegamos. E isso tem um fundo, o desgosto social está tão grande com as coisas que às vezes eu acho que eles querem atropelar tudo e acabar com tudo de qualquer jeito, independente das consequências, né? Isso tem um fundo de angústia social gerada pela situação de corrupções há tanto tempo já perpetradas e que não acabaram, né? Então, Agora, Cal, por um outro lado, também a gente tem o presidente da Câmara sentado em diversos, milhares, não, adoraria falar milhares, mas centenas, sei lá, vários processos de impeachment do presidente. E eu, né, assim, você tem conjuntos, né, a OAB, várias instituições que protocolaram pedidos e que acredito eu que tenham plausibilidade nesses pedidos. Aí a gente também tem que olhar o outro lado assim. É viável essa questão de, bom, é só o presidente da Câmara que decide, se ele decidir que não, então a gente continua, você pode protocolar 1 milhão de pedidos. O Brasil inteiro, 200 milhões de brasileiros podem assinar um processo de pedido que, bom, se o bonito lá não se manifestar... Entendi. Isso que você está falando é uma questão muito importante, que é uma garantia que a gente sofreu muito para conquistar, que é o que a gente chama de juiz natural. Eu não posso, à revelia, escolher o juiz que vai julgar a causa que eu quero. Ele tem que estar pré-definido. E nesse caso já está pré-definido na Constituição. E é assim em tudo. Se eu vou entrar com ação judicial em relação ao meu aluguel, eu sei que eu vou entrar numa vara civil que vai tratar disso, que vai ter um sorteio que vai para um juiz que trata disso. Eu não vou entrar numa vara de juiz penal, nem vou ter como pedir para um juiz penal vir para a vara civil para para resolver essa minha causa do aluguel, por exemplo, né? Então isso é o que a gente chama de juiz natural, ele já está pré-definido. Está pré-definida a competência de quem vai julgar. Eu não posso constituir um tribunal de tribunal de exceção, que são instrumentos ditatoriais, inclusive. Você constitui um tribunal para que você venha a julgar fulano e beltrano.
E existe uma Então, maneira da população poder cobrar, assim, olha, o senhor é o responsável, porém, o senhor está aí como presidente da Câmara nos representando e nós estamos cobrando uma resposta, alguma coisa, né? Ao existe menos uma justificativa plausível. nenhuma, né, que a gente não tem nenhuma. Nós temos os mecanismos de cobrança virtual, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Esses mecanismos, eles não são usados de uma forma muito inteligente pela população. Eu não digo inteligente no sentido que eu digo organizada, melhor a palavra, organizada. Porque eu posso ir lá e fazer, Carliane, um pedido de resposta em relação a determinada questão, ou me manifestar em relação a determinada lei. Você pode ir lá e fazer, mas isso não vai fazer diferença. Somos dois pobres indivíduos no universo. Por isso que eu falo que falta uma organização, que eu melhorei a palavra. Se essa sociedade em peso pedir, ou uma comunidade que tenha uma condição de solicitar uma solução, uma resposta, isso vai dar um retorno. Mas individualmente não tem, infelizmente não tem. Por isso que precisamos de organizações, de grupos de interesse. A gente precisa disso. E mais uma vez é a gente chamando a responsabilidade para o cidadão, né? Sim. Que, que desde do conhecimento básico da sua própria Constituição, que a gente não vê na escola, mas assim, tudo bem, não Deveria, temos, né? deveríamos ter. Vamos cobrar, vamos tentar de alguma maneira, vamos criar um canal, como fizemos aqui, que chegue É a um quem tem passo. acesso à internet. As pessoas precisam passar a ter essa responsabilidade de ir atrás do conhecimento e se informar, né? E se Mas isso informar. gratuitamente. Ninguém vai atrás do conhecimento se não tiver um benefício, se não tiver uma responsabilidade. É, O conhecimento por si só, ele só vem quando você já tem esse costume, essa tradição. Você vai atrás do conhecimento assim à toa, quando você já tem a tradição disso. Quando você não tem, a inércia ela é muito vantajosa. Eu vou preferir assistir série do que ficar aqui assistindo a live da gente sobre direitos constitucionais e se o STF, a sociedade da MET. Então, é mais complicado. porque conhecimento sempre traz responsabilidade também, né? Exato. E Sempre angústia, traz. E angústia. muitas angústias. Mas Muitas. eu não sei o que tem que vir primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, se é a responsabilidade ou se é a informação. Mas uma hora vai ter que acontecer. Uma hora vai ter que acontecer. Ou a gente vai Sim, regar tudo de volta. é verdade. Gente, ninguém tem perguntas a fazer aqui, inquietações. Mandem as perguntas. Eu nem Deixa eu ver acompanhei. aqui, talvez as pessoas tenham mandado e eu nem prestei atenção. Aqui, tô tão ligada na conversa. Tô passando aqui no chat. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Me ajudem aí, pessoal. Propostas subversivas total, Mari. Ah, que difícil é isso, tomar protagonismo das situações. Super difícil. Conhecer é um passo muito importante, com certeza. A gente tem, assim, o pessoal comentando, né? Aham. Porque gera mesmo inquietação. Parece que a gente está dentro de um. Né? Parece que está rolando o barranco abaixo, assim, numa bola de neve, né? Está rolando barranco abaixo. Você fala, não é possível. A gente tem que se informar. A gente tem que ter acesso à informação para conseguir. Como é que a gente vai decidir? É aquele do ovo e da galinha mesmo, né? A Aline falou aqui, conhecer é um passo muito importante. Aline, é um passo importante, é o primeiro, né? É o primeiro passo, depois vem o resto. Não é à toa que Paulo Freire falava, né? A nossa revolução é pela educação, não tem outro caminho, não. Ó, a Nina colocou uma pergunta bem legal. Ó. Como o seu estudo pode virar uma proposta a ser analisada pelos poderes políticos? Tem que virar PL? Tem que virar. No caso, não é nem PL, é É PEC, uma PEC, porque né? Porque você vai é modificar a Constituição. Constituição. Aí teria que algum deles, que são competentes para isso pela Constituição, propor. E eu sei, Mari, que para a composição do STF já tem outras PECs. Essa não é a primeira proposta. Tinha uma quando. Não sei se quando eu escrevi ou se logo depois que eu escrevi, tinha uma. E hoje tem mais, já existem outras propostas de alteração de composição do STF, já tem algumas. De controle de Muito legal. constitucionalidade, não. Tá tudo do jeito que estava lá.
Muito legal. O Thiago Anastácio entrou na nossa live. Ti, entrou agora, acompanhou alguma coisa? A gente está no momento, faça suas perguntas, fale suas inquietações. A Cal trouxe aqui uma nova proposta de composição do STF, né? Toda a pesquisa que ela tem feito, diversas outras questões. A questão da informação, a questão de tomar para si, do povo tomar para si a responsabilidade direta nas decisões, quando de decisões em relação aos direitos fundamentais que nos são retirados, a questão de direitos fundamentais retirados por motivo de crise, sem as justificativas. Faz uma pergunta, Ti, vamos lá. Parabéns às doutoras. Compartilhe sempre com a sociedade que precisa desse conhecimento de vocês. Legal. Maria Oliveira aí colocou. Obrigada, obrigada. Obrigada. A doutora, aqui só temos uma doutora aqui, a doutora Carliane, porque eu, para quem não sabe, eu sou a cara para bater do nosso canal. Não sou formada em Direito, gente. Eu sou formada em Comunicação e Artes do Corpo pela PUC. Ai, que legal! E eu sou concursada, prestei o concurso da Receita Federal, eu sou analista da Receita Federal e agora eu estou fazendo uma pós em Direito Tributário pela GV. Não Mas tá a minha longe, formação é o teatro. direito aí bem grande. Dos dois são direito, né? Esse projeto ele partiu dessa inquietação. Doutora das Veragens, sou eu. A gente partiu dessa inquietação, né? Nós três, eu, a Marina e a Ive, partimos dessa inquietação, dessa falta, desse gap que tem na nossa educação. A gente só entrou em contato com a Constituição Federal quando a gente teve a responsabilidade de estudar a Constituição. Mas não é isso? A responsabilidade vem, você vai atrás. Ah, Marcela Trindade, psicóloga. Oi, beijão. O Ti colocou aqui também um comentário, ó. Tenho meditado muito sobre isso. Eu temo pela incompreensão das pessoas sobre seus próprios direitos e essa situação de tudo se discutir e ainda mais, questões tão complexas. A gente começa a discutir coisas sem o conhecimento, né? As discussões se tornam rasas. Então, exatamente. Por isso que a gente aqui do canal, por exemplo, eu deixo claro desde sempre, gente, não sou formada em Direito, por isso eu quero trazer pessoas que sejam, para conversar e fazer essa ponte, né, de acessibilidade desse conhecimento. Eu sou muito grata, aqui à doutora Carliane, sou grata ao Thiago Anastácio, que sempre nos deu muito apoio aqui no canal, desde que a gente apareceu lá na mensagem dele, mandando um direct. Ai, Thiago, apoia nosso projeto. E ele, opa, apoio. Legal. E trouxe também um monte de gente legal para fazer live com a gente. Olha, o Pedro sabe. Então, tem um monte de gente entrando agora. Ah, meu Deus, quero continuar. Essa questão da discussão é importante porque isso deveria, né, nos provocar para buscar informação, né? Mas é um passo, a discussão, a conversa, ela é um passo, a conversa em si, né? A discussão no sentido da conversa, ela é um passo para você buscar a informação verdadeira, não a informação passada no WhatsApp. Aquela que tem origem, que tem referência, que você pode depois cobrar a veracidade daquilo. E é assim que a gente vai formando o nosso conhecimento, às vezes desfazendo alguns conceitos que a gente tinha, mudando outros, né? E complementando a nossa formação. E servindo para alguma coisa, que a informação ela tem que servir para alguma coisa, né? Sim. Isso me lembrou essa questão do que você trouxe do instrumento de amicus curiae, né, nas decisões do STF, e que isso fica sempre ao crivo do ministro, isso pode vir de encontro com egos, né? E por aí a gente vê que a gente precisa dar humildade de saber, gente, olha, eu quero muito que isso mude, eu não tenho conhecimento disso, eu preciso de alguém que tenha,
para que traga essa informação para mim, para que me mostre, né, o caminho. Porque a gente sabe que a inquietação ela é legítima, mas a gente precisa de elementos para poder entender a inquietação, entender o caminho para a mudança, né? E também, assim, essa questão do ego, também que muitas vezes eles já sabem o que eles decidiram. Então, esses instrumentos são pro forme, né? Eles já têm a decisão formada. E não que seja melhor, não que tenha conhecimento maduro para aquela decisão, mas eles já têm uma ideia. E é bem a questão do ego mesmo. Não preciso mais, eu já sei a respeito disso aí, eu já decidi. A Mari pediu para mostrar os livros. Mostre os livros, por favor. Ó, esse aqui é o do Vamos ver se a mestrado gente consegue ver do Supremo Tribunal Federal e a falácia Democrática. democrática. Isso. Que agora tem uma nova edição, não é isso? Vai sair uma nova edição, mas ainda tem exemplares dele. Eu não sei se ainda tem Cultura aí, mas tem na Cultura e tem exemplares dele ainda, alguns na Livraria do Advogado. Muito legal. Esse aqui é o novo do ano passado, Poder nas Mãos do Povo, a realização do direito em tempos de crise e revisão das funções do STF, que eu faço a proposta da revisão de funções do STF. Esse verdinho é a versão Portugal. Esse livro ele teve publicação em Portugal. A versão Brasil é esse vermelhinho. Muito legal. Eles você encontra, é da editora Juruá, esse aqui você encontra na Amazon, na própria Na Amazon tem. Isso. E esse aqui é da editora 2 de Julho, que é uma editora especializada em fazer publicações de teses acadêmicas. Então, ela é mais voltada a esse crivo, assim. Então, livros mostrados. Se quiserem depois falar, se eu comprei e quero dedicatória, eu vou fazer com muita alegria. Adoro fazer dedicatórias. Eu quero. Dedicatórias. Adoro. E esse aqui nem teve o lançamento por causa da pandemia. A editora falou, vamos fazer lançamento, porque ele está muito bem vendido. Ela falou, vamos fazer lançamento e tal, mas eu gosto do contato das pessoas. Eu falei, olha, nem que eu faça lançamento daqui a um tempo, eu vou fazer depois. Mas depois lançamento virtual. Faz uma festa de sucesso de vendas. Sim, nem que seja na segunda edição. Farei a sua dedicatória, Mari. O Jean também, abraço. Ai, que bom ver o pessoal. Gente, foi muito legal essa live, muito legal mesmo. A gente teve aí, né, uns probleminhas no início que tava toda hora caindo. Eu fiquei muito chateada de não ter, porque quando ela cai eu não consigo gravar a live para ficar no nosso canal, né? Mas a Cal tá convidada para fazer mais lives com a gente, porque é um assunto que rende, é um assunto que gera inquietação. A gente está nesse momento delicado em que, justamente por essas inquietações, pelo sistema estar, né? A nossa democracia, ela está em construção, né? Ela é recente, ela está em construção. Então, é delicado. A gente vive nesse momento agora que, né, de repente, a gente se vê com medo de perder por tudo que a gente conquistou e a gente tem perdido aí diversos direitos com reformas, né, por justamente, né, motivo, crise. Que crise ninguém sabe. Olha, não, mas agora a economia decola. E a gente só está vendo a economia despencar, despenca. Então é um assunto que gera inquietações e a gente tem vontade de falar, né? E a gente precisa se informar para poder. Justamente o que é legal aqui é que a doutora Carliane ela traz propostas de mudança, porque assim o sistema ele é um processo evolutivo, né? Ele não pode ficar estanque, né? Estanque na Constituição, né? As cláusulas pétreas são justamente as que estão conectadas ao nosso direito, né? À formação do Estado, né? Mas agora diversas coisas, né? Diversas coisas podem mudar e você não precisa sair por aí quebrando tudo, né? Você não precisa sair por aí falando vá abaixo ao STF, né? Não é assim que se muda as coisas, né? Existe um caminho. Também não quer dizer que o sistema seja perfeito, não é. As decisões do STF são perfeitas? Não são, né? A gente
tem uma composição, né, do STF que talvez também não seja perfeita, que existem outras maneiras que a gente pode mudar, existem propostas que a gente pode, mas realmente assumindo a responsabilidade de mudança, de fazer, de propor essas mudanças, né? A gente começa a buscar. É que nem quando a gente assume o filho, falar, gente, filho nasceu. Eu, eu não estudei assim pediatria, né? Eu não, mas assim, eu tenho que agora aprender a cuidar dessa criatura que nasceu. E nada como a necessidade para nos fazer buscar o conhecimento, não é verdade? Sim, com certeza. É, Necessidade e responsabilidade. é, a gente tem que sair desse círculo vicioso de minha única responsabilidade social é votar e acabou aí. A nossa Entrega, né? Entrega. Ó, tá aí, ó, tá nas suas mãos. Votei em entrega. você. E o pior é que a gente não sabe nem para quem. Não sabe nem pra quê. Ah, eu votei lá pro Cicinho. Mas quem é Cicinho? Ah, não sei. O nome me pareceu bonito. Votei lá, sei lá. Votei na Esse chapa, votei negócio no... de parecer bonito, a boca de urna ainda funciona, né? Para você ver como a nossa democracia ela é frágil. Teoricamente, a gente deveria saber em quem vai votar, mas o povo não sabe de geral, e eu sou povo também. Somos povo, que a boca de urna ainda funciona. As pessoas dão Uhum. o santinho lá na boca de urna, funciona. Para você ter noção de como a nossa democracia é frágil. É muito desesperador. É desesperador. Pra quem trabalha de mesário, no meu caso, as Você pessoas foi entram na cabine e aí elas saem assim, qual que era o número? Aquele candidato, qual que era o nome? Gente, é surreal. Você fala, moça, eu não posso responder. e a As população. pessoas vão totalmente despreparadas, assim, pra... Imagine se puder imprimir esse negócio, que loucura que não vai ser. Você ter que Olha, dar conta depois com esse voto impresso aí. a gente É fez uma live outra com o Fernando live. Neisser maravilhosa, inclusive foi o Thiago Anastácio que arrumou este contato excelente, que foi o Fernando Neisser. A gente fez uma live com ele, ele explicou esses pontos do porquê não, né? Por que, que a nossa urna eletrônica excelente funciona há 25 anos e por que, que isso está sendo questionado agora, né? Colocado em xeque, falando que não é auditável, que não é auditada, que é uma grande falácia, mas justamente a gente cai de novo na questão da desinformação, né? O tempo inteiro. A gente andou tanto para voltar por uma coisa tão Para simples que volta de voltar. preço, né? Exatamente, exatamente. E sempre Mas diz. é passinhos de formiga, né? Para as mudanças. Sim, com certeza. Mas para inversão, minha filha, é um tapa. Rápido. Volta tudo. É rapidinho. Pois E é. acho que é isso. Mais alguém tem uma pergunta para fazer? Aproveita Aí, que a a Mari falou Cal que está aqui. de ler o livro do mestrado, o Suprema e a Falácia Democrática. Ai, que bom que ela gostou. Que ótimo. Se quiser, eu faço dedicatória depois. Boa, boa. A Ive também, nós somos o trio Calafrio aí do projeto. Ive, Tá frio. o trio Calafrio do projeto. Na verdade, a Ive que foi a que chamou eu e Marina, né, para fazer o projeto. Ai, gente, eu tenho um projeto. E Mas a vamos. gente, eu quero, não sei nem o que é, mas eu quero. Nós somos amigas de infância. Uhum. Estudamos na mesma escola, assim, de pequenas, e aí a gente nunca perdeu contato. Somos, assim, irmãs de coração, cada uma foi para um canto, e é assim, eu tenho uma coisa, eu quero, nem sei o que é. E aí a gente está com esse projeto de formiguinha, mas que já conquistou, assim, esses espaços maravilhosos, né? Então, só esse contato com pessoas, assim, tão qualificadas, e poder proporcionar essa ponte é realmente muito gratificante. É. Então, agradeço demais a sua presença, o seu aceito, né, de participar aqui com a gente nessa live. E eu espero que todos tenham gostado, apesar dos percalços aí do início. Só, eu que agradeço o convite, parabenizo mais uma vez pelo projeto, que é um passo de formiguinha, como você disse, mas é muito importante. Se várias formiguinhas resolverem dar passos de formiguinha, a gente tem mais esperança, né? A nossa esperança se renova com essas questões. Fiquei muito feliz, são temas que eu gosto de trabalhar, conte comigo quando precisar. E é isso.
Satisfeitíssima, felicíssima de estar com vocês. Muito bom! Gente, vou desejar para vocês uma boa noite. Obrigada por estarem aqui na nossa live e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.